Olá, aluno, tudo bem? Voltamos aqui agora para falar de outro conteúdo que vai cair na sua prova do Banco do Brasil. Nós estamos aqui no Espaço Campus do SIG, em Brasília. Para quem não me conhece, eu sou o professor Léo Matos. Creio que você já assistiu a aula 1, que nós falamos de Linux. Agora nós vamos fazer um resumão aqui de hardware, que é outro conceito que pode cair na sua prova. Além de hardware, lá também está descrito os conceitos de software, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo de hardware, que é mais importante ainda para a sua prova, tá bom? Lembre-se que estou aqui fazendo esse aulão gratuito e apoiado pelo Estúdio Aulas, que é um curso online que oferece cursos para concursos públicos no Brasil inteiro, né? Já tem uma grande quantidade de alunos aí aprovados e graças ao Estúdio Aulas e graças ao Espaço Campus, curso presencial, eu estou aqui fazendo esse aulão gratuito para todos vocês, tá bom? Lembrando também, gente, que no sábado agora, né, dia 8 de fevereiro, nós teremos o aulão da aprovação. O aulão da aprovação vai acontecer no Espaço Campus do SIG, em Brasília. Você que não mora em Brasília não vai poder participar, a não ser que vocês venham fazer a prova aqui, né? Porque a prova é no domingo. Então, vocês quiserem participar do aulão da aprovação, o pessoal que mora em Brasília, vai poder participar sábado agora no SIG com o Wendel Léo, né? Que vai trabalhar a parte de técnicas de vendas e atendimento. Nós vamos ter também o Douglas Léo, que também vai trabalhar a parte de matemática financeira. E eu, Léo Matos, vou trabalhar a parte de informática com vocês, tá bom? Vou fazer várias questões aqui que são prováveis de cair na prova no aulão da aprovação sábado, tá bom? Então, entre em contato com o número 4103-2526, prefixo 61, 4103-2526 e peça mais informações, temos algumas vagas ainda, tá bom? Então vamos para o que interessa, parar de lenga-lenga, de comercial, vamos aqui para o que interessa. Quando a gente fala de hardware, eu creio que todo mundo já sabe que hardware é o estudo dos componentes físicos do computador. Estuda a parte mecânica, a parte dos circuitos eletrônicos, ou seja, hardware é a parte que a gente pode tocar no computador, é a parte física, a parte palpável, diferente, por exemplo, da parte de software, que é formada pela parte inteligente do computador, ou seja, por os programas. Todo programa é considerado um software, ou seja, é classificado como a parte mais inteligente do nosso computador. O hardware não funciona sem o software. Nós até aprendemos que o hardware é gerenciado pelo sistema operacional. O sistema operacional, no caso que nós vimos na aula passada, o Linux. Mas também nós temos o sistema operacional Windows que pode gerenciar esses recursos físicos do computador. Quando se fala de hardware, nada mais ideal você começar esse estudo do hardware falando sobre o objeto principal da informática, que é o computador. Então a gente já sabe o que é um computador, você sabe o que é um computador. O estudo do hardware é estudar os componentes internos do computador, como que funcionam. Então, o computador você já conhece, agora vamos estudar um pouquinho o que interessa para a nossa prova, tá bom? Dentro do nosso computador existe uma estrutura, né, com vários componentes que fazem o computador chegar no seu objetivo, que é fazer todo o processamento das informações e comandos que vocês pedem para ele. Tudo bem? Todo computador, gente, ele vai ter o que a gente chama de placa-mãe e na placa-mãe vão encaixados alguns componentes que têm funções de grande importância para a sua prova. Lógico que a gente não vai estudar o hardware por inteiro aqui, porque é só um aulão, então nós vamos falar daquilo que é mais importante na parte de hardware. Se o computador é uma máquina eletrônica, gente, nós podemos dizer que os componentes internos do computador se comunicam um com o outro, trocam dados um com o outro através de sinais eletrônicos. Só que o sinal eletrônico de um computador é um sinal eletrônico diferente. É um sinal que atinge apenas dois tipos de amplitude. Ou o sinal é alto ou o sinal é baixo. Por exemplo, aqui está um componente do computador que quer se comunicar com esse outro componente do computador. Eles se comunicam enviando sinais dessa maneira, sinais que nós chamamos de sinais eletrônicos digitais. O sinal digital é o sinal que atinge apenas dois tipos de amplitudes, ou seja, é um sinal que ou é alto ou é baixo. Por isso que esse sinal digital vai ser representado dentro do computador
com dois números, que seria o 0 como tensão baixa e o 1 como tensão alta. E aí formando uma linguagem que a gente chama de linguagem binária. A linguagem binária é a linguagem dos zeros e uns. Tudo dentro do computador é representado por 0 e 1. Beleza? Ou seja, uma foto, uma música, um áudio, tudo dentro do computador está armazenado através da linguagem binária para representação do sinal digital. Então, o que a gente aprendeu aqui? Que o computador, os componentes internos do computador se comunicam através de sinais eletrônicos chamados digitais, e o computador, para trabalhar com esses sinais digitais, armazena as informações através da linguagem binária. Na linguagem binária, quando a gente tem que uma informação é representada através de um código binário, cada dígito da linguagem binária é chamado de bit. Isso aqui é um bit, isso aqui é um bit. Bit, gente, é a menor coisa que o computador consegue entender. A menor coisa que o computador consegue manipular é chamado de bit. Bit quer dizer dígito binário. Cada dígito desse aqui é chamado de bit. E o bit, dentro da informática, ele é representado por um B minúsculo. B minúsculo representa bit. Quando a gente tem um conjunto de 8 dígitos binários, 8 bits, a gente chama esse conjunto de byte. Então, bit é cada 0 e 1 da linguagem binária, é a menor coisa, a menor unidade de informação que o computador consegue entender. Já o byte, representado por um B maiúsculo, ele é um conjunto de 8 bits, tudo bem? Então, quando tiver B minúsculo bit, B maiúsculo byte. Então, falamos um pouquinho sobre a linguagem binária. Dentro do nosso computador, nós podemos dizer que tudo trabalha através dos sinais digitais e da linguagem binária. Isso a gente acabou de aprender. Beleza. Agora, gente, o que vocês têm que saber também é quais são os componentes que trabalham dentro do computador com isso. Se o computador entende zeros e uns, como é que os componentes se comunicam? Qual é a função de cada um deles? É o que nós vamos falar agora. Dentro do nosso computador, gente, existe um componente de grande importância que é chamado de processador, ou chamado de CPU. Processador é um nome que naturalmente as pessoas chamam. CPU quer dizer Central Process Unit, também conhecido como UCP, Unidade Central de Processamento. Então, na verdade, a CPU não é aquele gabinete que fica do lado do seu computador. CPU é o processador, um microchip que vai encaixado na placa-mãe que vai dentro desse gabinete. E esse processador, essa CPU, esse UCP, Unidade Central de Processamento, é capaz de fazer o quê? De processar. Só que o que é processar dentro da tecnologia? Processar quer dizer entender, interpretar, calcular, transformar. Tudo isso é processar. Então, o processador é o componente do nosso computador capaz de executar, de processar, executar os comandos, executar as instruções que vocês dão ao computador. Então, é o processador que executa os comandos, é o processador que executa as instruções, por isso ele é considerado o cérebro. Se você olhar aí, olha aí na sua tela, você vai ver o processador. Ele é um microchip, olha aí, ele é um microchip. Então, o gabinete é uma coisa, CPU, processador é outra coisa. Agora, qual é a função do processador na hora da prova? Executar as instruções. Agora, olhando aqui, o processador para executar as instruções, ele é ligado ao que a gente chama de memória principal. A memória principal do nosso computador, constituída de chips chamado de memória RAM, é exatamente o local onde ficam armazenadas as instruções no momento que o processador vai executar. Então nós temos a seguinte arquitetura, ó, processador, memória principal constituída de RAM, e nós temos aqui também, por exemplo, o HD do nosso computador, o disco rígido. Os nossos programas, eles ficam armazenados no HD. O Word, Excel, PowerPoint, ficam todos aqui, os arquivos. Então nós podemos dizer que o HD armazena os nossos arquivos de forma permanente. Mas quando a gente executa os programas que estão no HD, quando a gente executa os arquivos que estão no HD, as instruções são enviadas para a memória principal. A memória principal armazena as instruções suficientes para executar o programa
E o processador fica capaz de buscar a instrução, levar para o seu núcleo e executar a instrução. O processador busca e executa a instrução. Então, dentro desse desenho, nós podemos deduzir o quê? O processador é o componente capaz de executar os comandos, executar as instruções. Aonde estão as instruções, os programas, os arquivos armazenados de forma permanente? No HD. O HD é o dispositivo de armazenamento de forma permanente que vai armazenar os seus programas e dados dentro do seu computador. Quando você executa o programa, executa o arquivo, o HD envia as instruções necessárias para esse procedimento para a memória principal RAM. A memória principal RAM armazena as instruções temporariamente até que o processador busque a instrução e execute, busque e executa. Aí o programa aparece na sua tela. Então, o componente capaz de executar as instruções, processador. O componente capaz de armazenar as instruções no momento em que estão sendo executadas, memória principal RAM. O dispositivo que armazena os programas de forma permanente, disco rígido. Tudo bem? Falando mais do disco rígido, olha a foto do disco rígido aí. Falando um pouquinho mais do disco rígido. O disco rígido, o HD da gente, também conhecido antigamente como Winchester, ele pode ter algumas características colocadas na sua prova, e eu já vou citar quais delas podem acontecer. O HD, gente, ele é considerado uma memória secundária, uma memória de massa. Toda memória secundária ou memória de massa são aquelas memórias que armazenam dados de forma permanente para que você possa usar depois. Um pendrive é uma memória secundária porque você pode salvar e usar depois. O antigo disquete também é uma memória secundária, o CD é uma memória secundária. Toda memória que eu posso salvar dados para usar depois é chamada de memória secundária. No caso, o HD é uma memória secundária. Hoje nós temos dois tipos de HD no mercado, que é o HD IDE e o HD SATA. O HD IDE é porque o conector dele à placa-mãe é chamado de conector IDE. Ou seja, também conhecido como cabo flat. Cabo flat é um cabo que conecta o HD à placa-mãe para que você possa ter todo esse exemplo que eu dei aqui no quadro de vocês. Então, se na prova cair HD, vai cair HD IDE e HD SATA. Nós temos esses dois modelos. Olha aí na tela. Esse aí é o HD IDE, beleza? E olha aí, esse outro aí é o HD SATA. Hoje, no mercado, o HD SATA é o melhor. O HD SATA ele é mais eficiente, ou seja, mais rápido na taxa de transferência. As transferências, a execução dos programas, a salvaguarda dos arquivos no HD SATA é muito mais rápido do que no HD IDE. O HD IDE, então, é antigo, o HD SATA é mais novo. Tudo bem? O que falar da memória principal RAM para a sua prova? A memória principal RAM, hoje, ela é comercializada em modo de pentes, em módulos de pentes, tá bom? Ou módulo ou pente de memória, como você vai ver aí nessa foto agora. Ó. Isso aí é uma memória principal RAM. A memória principal RAM, ela tem o papel de armazenar os programas temporariamente, ou seja, no momento que estão sendo executados os programas. E esses programas antes estavam armazenados onde? No disco rígido. Executou o programa, vai para a memória principal. Fechou o programa, sai da memória principal, mas continua no HD aquele programa. A memória principal, RAM, ela tem a característica de ser volátil. A memória volátil é aquela memória que depende de energia para manter os dados armazenados. Então, os dados que estão armazenados na memória principal só permanecem lá enquanto o computador está ligado. Desligou o computador, essa memória apaga o conteúdo. Tanto é que, quando você tem um monte de programa na tela, se você está com um monte de programa na tela, lógico que os programas estão sendo executados, então ele está aqui na memória principal. Caso você desligue sem querer, meter o pé no estabilizador, o computador para de mandar energia para a memória principal. Logo, apaga tudo. Quando você liga o computador, os programas não estão mais na tela. Por quê? Porque isso aqui é uma memória volátil. Depende de energia para manter os dados armazenados. Diferente, por exemplo, do HD, que é uma memória não volátil, porque os dados permanecem lá gravados, mesmo quando o computador está desligado. Da memória principal RAM, você também deve saber o quê? Quando fala da memória principal RAM, nós podemos dizer que ela influencia na velocidade do computador. Por que essa memória influencia na velocidade do computador? O processador depende dessa memória
para que ele desempenhe o seu papel total. Ou seja, se ele depende dessa memória, se a memória não atende às requisições do processador, logo essa memória não vai ser uma memória muito boa e o seu computador vai perder em desempenho. Então, quanto melhor a memória RAM, melhor o desempenho do seu computador. E existe um outro fato que depois nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, fiz um resumo aqui do que é o processador, a memória principal RAM e o HD do nosso computador. Lembrando que qualquer um desses aí pode cair na sua prova. Quando a gente fala de memórias, gente, nós temos vários tipos de memória no nosso computador. Essa memória que nós aprendemos aqui, nós aprendemos duas memórias. Nós aprendemos a memória principal RAM, que armazena os programas no momento da execução, e nós falamos do HD, que é uma memória secundária. Existem outras memórias, tá bom? Por exemplo, existe uma outra memória principal no nosso computador também. Só que o papel dessa outra memória principal não é armazenar os programas no momento que estão sendo executados. Então nós vamos conhecer agora a memória ROM. A memória principal RAM nós já falamos, agora vamos falar da memória principal ROM. A memória principal ROM, ela vem gravada de fábrica e encaixada na nossa placa-mãe, como você vai ver aí na foto, ó. A memória principal ROM é esse chip de memória que você está vendo aí na placa-mãe. E esse chip, ele tem o seguinte propósito, ele já vem gravado de fábrica e ele traz dois programas que são essenciais para o funcionamento do nosso computador. Dentro desse chip aí, vem os programas que fazem a placa-mãe funcionar e que dá a inicialização, o pontapé inicial para o seu computador suportar depois a instalação de um sistema operacional, caso Windows, caso Linux, tudo bem? Então, esse chip que você viu na placa-mãe, vou até desenhar aqui, ó, a placa-mãe. O chip que você estava vendo na placa-mãe é um chip de memória ROM, que tem o seguinte papel: armazenar os programas que fazem a placa-mãe funcionar, armazenar os programas que dão o pontapé inicial ao funcionamento do nosso computador. Então, qual é o conteúdo dessa memória RAM? Memória ROM, desculpa. Qual é o conteúdo da memória ROM? O que vem gravado de fábrica nesse chip? Vem dois programas. Existe um programa chamado de BIOS e existe um programa chamado de Setup. Esses dois programas vêm armazenados nesse chip de memória ROM. A BIOS, ela é um programa responsável por fazer o quê? Fazer o boot e fazer o post. O que é boot e o que é post? Post é o teste dos componentes do computador, antes da inicialização do seu sistema operacional. Então a BIOS, que quer dizer Basic Input Output System, ou seja, Sistema Básico de Entradas e Saídas, a BIOS é responsável pela inicialização, que é o boot, e antes da inicialização ele faz o teste dos componentes. Testa a memória, testa processador, testa ali o disco rígido, né? Testa os principais componentes do computador, testa até mesmo o seu teclado para ver se ele está em pleno funcionamento. Depois de fazer esses testes, que nós chamamos de procedimento de post, se tiver tudo ok, ele faz o boot, que é a inicialização do sistema operacional. Se der algum problema no post, no teste, ele te avisa para você resolver o problema e aí continuar a inicialização. Então, nós podemos dizer que a BIOS é o primeiro programa que começa funcionando no nosso computador. A BIOS faz o post, se tiver tudo ok no post, ela faz o boot, que é a inicialização do sistema operacional. Agora, caso não esteja ok, não ok, aí ela dá o quê? Uma mensagem dizendo que tem algum tipo de problema no teste dos componentes. Tudo bem? Então a BIOS é um programa que vem armazenado num chip de memória ROM, considerado também uma memória principal, que já vem gravado de fábrica. E uma outra característica, esse chip vem gravado de fábrica e nós não podemos modificar o conteúdo, nós não podemos apagar o conteúdo, nós não podemos gravar nada, porque esse chip é um chip somente leitura. A memória RAM, que é aquela que nós aprendemos anteriormente, ela é uma memória de leitura e escrita, porque você pode gravar, ler, alterar. O processador, por exemplo, grava, busca, lê, altera, o HD altera. Ou seja, a memória RAM, ela permite leituras e escritas. Já a memória ROM,
ela é uma memória de somente leitura, ou seja, só pode ler o conteúdo, não pode apagar, não pode modificar, não pode gravar. Já vem gravado de fábrica 2 programas, a BIOS e o Setup. O Setup, gente, é essa tela azul que você vai ver aí agora na sua tela do computador. Essa tela azul aí que vocês estão vendo é o que a gente chama de Setup. O Setup ele é um programa para fazer configurações na nossa placa-mãe. Configura toda a parte de barramentos da nossa placa-mãe, dos circuitos da nossa placa-mãe, e o Setup é muito importante, por exemplo, para definir as características que a BIOS vai executar no nosso computador. Então, na hora da prova, o que eu quero que vocês lembrem? Que BIOS é responsável pela inicialização, antes da inicialização faz o POST, e o Setup é responsável pela configuração. Por isso, essa memória, chamada de memória ROM, é considerada principal por trazer esses 2 programas de grande importância para a gente. Lembrando, a memória ROM é não volátil. O que quer dizer não volátil? O que quer dizer não volátil? Não perde os dados quando o computador, por exemplo, não energiza o seu circuito. Ou seja, não depende de energia para manter os dados armazenados. A RAM é volátil, a ROM é não volátil. Além dessas memórias que eu apresentei para vocês, vocês também têm que saber o que é memória cache na hora da prova. A memória cache, nós vamos fazer um desenho aqui para exemplificar da seguinte maneira. O processador é o componente capaz de executar as instruções. Aonde ficam as instruções, programas e arquivos antes de serem executadas? Ficam armazenadas no HD de forma permanente. O HD envia as instruções para serem processadas. Ele envia as instruções para onde? Você já sabe que envia para a memória principal, chamada de memória principal RAM. A memória principal RAM armazena as instruções no momento que estão sendo executadas. Beleza. Agora nós vamos inserir aqui, entre o processador e a memória principal, um chipzinho que seria a memória cache. A memória cache, gente, ela é uma memória mais rápida que a memória principal RAM. Ela executa as instruções, ela responde melhor ao processador do que a memória principal RAM, tudo bem? Ela é um chip muito mais rápido. Então, se o processador executasse as instruções na cache, seria mais rápido do que executar as instruções aonde? Na memória principal RAM. Isso é claro. Então, o que acontece? Você deve estar pensando, então é melhor só trabalhar com a cache. Lógico que não vai ser possível, porque a memória cache é muito cara. Mas se fosse possível trabalhar só com cache, seria ótimo. Os nossos computadores seriam muito mais rápidos, porque as instruções executadas aqui é mais rápida do que aqui. Só que a memória cache, pelo fato de ser pequenina, né, é pequenininha, as instruções que vão ser processadas em cache só são aquelas mais repetidas, ou seja, aquelas mais frequentes também. Então, por exemplo, aqui está o Word. Abri a primeira vez o Word, o HD enviou as instruções do Word para a memória principal RAM. O processador buscou a instrução na memória RAM e vai levar para o seu núcleo. Quando ele leva para o núcleo, o processador ele deixa uma cópia antecipada da instrução na memória cache. Buscou mais uma, deixou na memória cache. Buscou mais uma, deixou na memória cache. Buscou mais uma, deixou na memória cache. Daquelas 6 instruções que estão na RAM aqui, é só um caso hipotético, 4 delas já estão em cache. Por que o processador fez isso? Já deixou uma cópia antecipada em cache? Porque ele sabe que depois você pode querer executar esse programa de novo ou executar um programa que tenha instruções semelhantes. Então ele já deixa ali. Sabe para quê? Fechei o Word, saiu da memória principal. Saiu da memória principal. Beleza. Abri o Word de novo. O processador consulta a memória cache, verifica se está em cache. As instruções que estão em cache ele executa. Aquelas que não estão, aí ele vai na memória principal pegar. Ou seja, se as instruções já estão em cache, lá foi processado mais rápido e assim o seu programa a segunda vez que você abriu foi muito mais rápido do que a primeira vez. A memória cache é isso, melhora o desempenho do nosso computador, porque ela faz o quê? Ela armazena as instruções frequentes e recentes para que na próxima vez seja executada de forma mais rápida. A memória cache é isso. 2 características que vocês não podem esquecer na hora da prova. A cache é mais rápida que a memória principal RAM e a cache armazena as instruções mais frequentes, mais recentes, que são executadas pelo processador de uma forma muito mais eficiente. A memória cache melhora o desempenho do processador. Hoje, gente, a memória cache não é mais esse desenho, porque a memória cache está dentro do próprio processador. Hoje nós temos a memória cache interna,
que está dentro do próprio processador do nosso computador. E aí a execução da instrução cada vez é mais rápida porque está mais próximo do núcleo de processamento do nosso computador. Então nós falamos da memória cache, que também há uma possibilidade de cair na nossa prova. Existe uma outra memória que pode ser chamada também na sua prova de memória virtual. E a memória virtual tem um outro nome também que pode cair, que é o swapping file. O swapping file, também conhecido como memória virtual ou arquivo de paginação, pode cair na sua prova da seguinte maneira. Veja, não sei para que eu apaguei o desenho, né? Olha aqui, vou fazer o desenho de novo. Processador, memória principal RAM, disco rígido, o HD. E aonde vai estar a memória virtual? Se é memória virtual, você já sabe que você não vê, você não pega, não é físico, é virtual, né? Falar assim que você não vê é até estranho, mas é virtual. Então, logo, nós vamos entender o quê? Que a memória virtual não é física, não é hardware, é software, porque ela é um arquivo que faz isso aqui, ó, com o nosso HD. É um arquivo que, vamos dizer assim, reserva 10% do HD para ser usado como memória virtual. Esses 10% do HD é a memória virtual. E esses 10% vai ser usado para quê? Para armazenar as instruções quando a memória RAM não tem mais espaço. Quando a gente vai adquirir um pente de memória RAM em uma loja, gente, ou quando a gente vai comprar um computador, vem descrito a quantidade de memória RAM que tem naquele computador, que é exatamente a capacidade de armazenamento de programas quando você abre. Então você abriu vários programas, abriu um programa, veio para cá, abriu outro programa, veio para cá, abriu outro programa, veio para cá, abriu outro programa, veio para cá. Ocorreu o que a gente chama de estouro de RAM. Ocorreu o estouro de RAM, não tem mais memória RAM, o computador deveria travar e parar o seu funcionamento, mas não, ele começa a trabalhar com memória virtual. Em vez do processador buscar as instruções na RAM, ele começa a buscar as instruções na memória virtual. O problema é que, devido ao fato dele buscar em uma memória que não é própria para esse tipo de trabalho, o desempenho do computador abaixa muito. Sabe por quê? Porque a memória que o HD, vamos dizer assim, o princípio de armazenamento do HD é chamado de princípio magnético. É uma memória magnética. E toda memória magnética, naturalmente, ela trabalha com princípios mecânicos. Então, o HD é uma memória muito mais lenta do que a memória RAM, que é uma memória em circuito eletrônico, é uma memória em chip. Então, o que acontece? Quando o processador começa a trabalhar com a memória virtual, o nosso computador começa a abaixar de desempenho. Por isso que abrir muitos programas ao mesmo tempo, muitos arquivos ao mesmo tempo, faz com que o seu computador abaixe de desempenho. Ele fica lento, exatamente porque está usando a memória virtual. Beleza? Então, o que a gente vai saber da memória virtual? A memória virtual é 10% do HD, mas pode ser personalizada para mais ou para menos. O sistema operacional reserva 10% do HD para a memória virtual. Quando a memória virtual é utilizada, abaixa o desempenho do nosso computador. Beleza? Abaixa por quê? Porque o HD é uma memória magnética, mecânica, por isso abaixa o desempenho do nosso computador. Uma outra coisa importante é que a memória virtual é uma simulação da existência de maior memória RAM. Já que não tenho mais RAM, eu faço a simulação de uma maior RAM na memória virtual. Tudo bem? Eu costumo falar que é como se fosse o cheque especial, né? Aí você vai, cheque especial, professor? Ou seja, quando você não tem dinheiro na conta, começa a usar o cheque especial. E aí te dá a impressão de que você tem mais dinheiro. Você não tem dinheiro. É a simulação de que você tem mais dinheiro, mas na verdade você não tem. Você está usando o quê? O cheque especial. Beleza? Então, é praticamente aqui uma analogia legal. Não tem mais memória RAM, não tem mais dinheiro, usa a memória virtual, usa o cheque especial. Beleza? E melhora o desempenho ou piora? Piora o desempenho, você fica desanimado, estou usando o cheque especial, estou lascado, vou pagar o juro da merda. É isso mesmo. Então, você vai lembrar o que é memória virtual na sua prova. Memória virtual não é hardware, porque é virtual, é um arquivo criado dentro do HD, então é considerado software. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí a respeito de hardware. Amanhã vou gravar uma nova aula e nessa próxima aula nós vamos falar de conceitos relacionados à internet e segurança da informação.
algumas dicas que com certeza podem estar na sua prova. Abraço, obrigado demais. Compartilhe esse vídeo aí para as pessoas se darem bem caso caia uma questão dessa que eu passei. Abraço para vocês, obrigado e sábado não esqueça do aulão da aprovação.